Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Bom dia, internautas. Que o coração fraterno de Jesus possa alcançá-los em seus lares e em todos os seus familiares. A todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que nós possamos também receber os eflúvios do amor de Jesus neste ano que se iniciou. Os agradecimentos à direção espiritual da casa e à direção administrativa física. As duas trabalham em consonância, trabalham ali em sintonia para que a casa possa se desenvolver. E nós trazemos hoje para essa palestra, a primeira palestra de 2026, do domingo, esse tema queres que eu faça? E nós sabemos que essa pergunta, para os que são mais estudiosos do Atos dos Apóstolos, lá onde se encontra registrado Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 43, é exatamente o encontro de Saulo, o apóstolo Paulo, com Jesus na estrada do Damasco. Então é muito importante que a gente venha trazer essa reflexão para o dia de hoje, o dia que inaugura o ano 2026, porque é um momento onde a gente faz todas as promessas, onde a gente renova os objetivos, os sonhos, os desejos, que ainda não é por vontade, até se encontra no campo do desejo. Então, nesse momento de muita reflexão, é importante que a gente lembra dessa pergunta de Saulo a Jesus: Senhor, o que queres que eu te faça? Que é uma pergunta que Jesus já espera de todos nós há muito tempo. E que se hoje nós estamos ali centrados, voltados para essa particularidade de comemoração do início do ano, essa festa toda que nós fazemos, para que o ano de 2026, ou melhor, que o ano novo seja sempre repleto de felicidade, de realizações. É importante para que a gente tenha isso desenvolvido na nossa vida, a gente escute o Mestre. Porque se nós estávamos há 5 dias comemorando o seu nascimento, se nós fazemos essa festa dentro do seio familiar, imagine que o mundo inteiro, nessa véspera de Natal, se encontram reunidos em família, e exatamente para comemorar o ano desse Cristo. Imagine se o mundo inteiro para comemorar a vida desse Messias, desse Mestre, é porque ele é algo de muito importante. Ele não é somente aquele homem que desceu das esferas superiores a pedido de Deus, do Pai Criador, para estar conosco. É muito mais do que isso. A estada de Jesus na Terra foi sobre a libertação, a evolução da humanidade. Para isso ele veio, para nos salvar. O que é diferente de dizer que já estamos salvos. Ele veio mostrar o caminho, tanto é que em um dos seus evangelhos ele veio trazer para a gente, afirmar que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Não chegará ao Pai quem não for por ele. Então vejamos que estamos comemorando este Natal, celebrando, nos emocionando, porque nós nos emocionamos com alegria quando comemoramos a chegada dele e comemoramos com um pouco de tristeza quando vamos comemorar a sua passagem. Mas o mais importante é o que está entre esses dois atos, entre o nascimento de Jesus e o seu falecimento. O que houve na história, o que houve nos seus ensinos nesse intervalo. Isso é exatamente o que mais interessa para todos nós. Porque nascer, sabemos que ele já existia. Ele mesmo vai dizer isso aos fariseus, quando reclamam de Salomão. E quanto à sua partida, nós sabemos, e ele mesmo deu testemunho quando ele aparece ressuscitado. Então essas duas pontas a gente conhece, a doutrina dos Espíritos nos explica. Então que tal se a gente agora se preocupar com esse intervalo?
O que aconteceu entre um ato e outro, num período de 3 anos? Que legado foi esse que este homem que nós comemoramos o Natal, o seu nascimento, deixou de tão importante? O que é que nós podemos fazer com essa mensagem quando a gente se encontra no último dia do ano, aguardando pelos focos que são soltos, né, no final do ano, fazendo as nossas promessas? Será que a nossa promessa ela está separada, dissociada? Os nossos desejos, nossas vontades, elas estão fora do propósito do Natal? Ou ela é uma complementação? Ou melhor, ela é o altar daquilo que a gente comemora com o nascimento de Jesus. Então, os mestres estão aguardando que cada um de nós façamos essa pergunta para ele: Senhor, o que queres que eu te faça? É a pergunta que nós devemos fazer nesse início de ano. Está começando tudo, mas ao invés da gente fazer a pergunta para nós mesmos, que é o que a gente faz, né? Porque nós elencamos e desenhamos e construímos sonhos, nós fazendo para nós mesmos. Mas se algum desses sonhos são repetições, porque a gente repete os desejos, repete os sonhos, né? Alguns poucos são realizados. Se a gente já está acostumado a repetir a lição, que tal se a gente inverter e perguntar para Jesus: Senhor, o que queres que eu te faça? Essa pergunta ele não vai responder para o Paulo, mas Paulo vai compreender, mas entre linhas da pergunta. Imagine que Paulo teve um encontro pessoal com Jesus. Nós não temos essa graça de encontrar com ele, mas também nem precisaria, porque ele já deixou através dos seus evangelistas o seu legado, o próprio Evangelho. A lição de abertura é uma lição que está ali contida em Atos dos Apóstolos, um dos trechos da nossa palestra, Escândalos. Então imagine que a gente tem esse Evangelho em Atos dos Apóstolos, deixado por esses súditos de Jesus, e temos aí o Emmanuel e muitos outros autores espirituais esclarecendo tudo isso. Então, a gente já tem a resposta. Se Jesus não respondeu diretamente a Saulo naquele período, hoje nem precisamos ouvir dele, porque nós já encontramos contido no seu Evangelho o que é que ele quer que a gente faça. Então, a gente vai relembrar um pouquinho aqui dessa história, só para a gente encaixar a história de Saulo na nossa vida real, né? Nesse início de ano. Então nós temos ali o Saulo, que era doutor da lei, era um judeu, mestre do Sinédrio, né? Conhecia toda a Torá, era um fiel cumpridor das normas e dos preceitos deixados por Moisés, mas a única coisa que ele não aceitava estava contida naquele evangelho, ou melhor, naquelas escrituras, porque não era chamado de evangelho na época. A única coisa que ele conhecia muito bem de Isaías, conhecia muito bem de Zacarias, mas não aceitava a materialização daquelas profecias, era a chegada do Messias. Então, quando o Messias chega no século I, né, ele não aceita. Muitos daqueles judeus não aceitavam, porque imaginavam que aquele Messias chegaria de uma outra forma. Mesmo as profecias falando da chegada de um homem simples, né? De um homem que entraria em Jerusalém montado num jumento, já profetizando a sua partida, esses pequenos detalhes que lembram a humildade, eles não aceitavam. Então era difícil imaginar que aquele homem simples, aquele galileu, com aquelas vestes, né? Não de um judeu, mas de um galileu, que não impôs a espada, que não impôs a sua autoridade, porque imagine ele como sendo filho do homem, poderia fazer de um tudo, fazer inclusive que todos aqueles homens que estavam ali à sua volta o atendessem. Então essa postura de Jesus não cabia dentro do pensamento de Saulo. E ele, como respeitador, né, homem que aguardava esse Messias, não poderia aceitar qualquer um que se dissesse enviado de Deus. Por isso ele passa a perseguir Jesus, ele passa a perseguir os cristãos, né? Conhecendo bem da sua história, ali o primeiro mártir do cristianismo,
que é o Estevão. Então imagine a necessidade deste homem de apagar qualquer registro que não fosse a ideia do homem salvador da terra. Essa vontade que ele tinha de apresentar ao mundo as Escrituras, de apresentar ao mundo que um dia esse homem viria, mas esse homem estava exatamente aos seus pés. Esse homem estava exatamente em cada pessoa que ele perseguia e ele não conseguia identificar. Então ele vai perseguir vários cristãos. Ele não somente persegue, como ele, da capa, vários deles. E o mais importante deles era o Ananias. Porque o Ananias tinha dupla responsabilidade sobre a angústia de Saulo. Primeiro, por ser um cristão, e segundo, por ter sido um grande amigo que conseguiu fazer a transformação da sua amada Abigail. Então ele não aceitava essas condições. Para ele já era muito difícil aceitar Jesus como sendo Messias. Imagine que esse Messias que ele condenava era um homem que fez com que a sua maior amada o rejeitasse, ou dificultasse, porque na verdade é ele quem vai rejeitar Abigail por conta das profissões de fé que são diferentes. Intolerância religiosa marcada ali no início. Então o que ele vai fazer? Ele vai pedir autorização ao Sinédrio para ir buscar ele pessoalmente, o Ananias. Ele precisava como se aniquilar aquele que estava acima de todas as ideias traçadas naquele período. Então ele, de posse dessa carta, ele vai ao encontro desse Ananias, porque ele estava com toda a autoridade para prendê-lo. Mas o que vai acontecer nesse percurso? Ele vai encontrar com Jesus. Imaginem se nós pudéssemos nos encontrarmos com Jesus. O que nós, hoje que já temos esse conhecimento, seríamos capazes de conversar com Jesus? Seríamos capazes de perguntar para Ele: Senhor, o que é que eu faço? Hoje eu te conheço pessoalmente, porque meus olhos me deram a oportunidade de te encontrar. Mas estava ali Saulo diante daquele homem. Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo, além de imediato, vendo aquela luz brilhante, ofuscante diante dele, ele reconhece. Parece que toda a ideia daquele homem, todos os seus pensamentos, todas as suas ideologias, elas caem do cavalo, assim como ele caiu. Tanto que daí vem a nossa expressão: fulano caiu do cavalo, né? Ou seja, ele foi derrotado, as suas ideias perderam sentido, perderam valores, né? Estava ali ele, diante daquele homem. Mas o mais importante é que ele, mesmo tendo perseguido todos os cristãos, mesmo não aceitando aquele homem como sendo o Messias, mas naquele momento que ele tem este encontro maravilhoso com o Cristo, ele não se culpa, ele pede a desculpa, porque isso era muito pouco para Jesus. Mas ele faz a pergunta mais importante, que é a pergunta que Jesus espera de cada um de nós: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele estava ali fazendo a mudança dele. Era a partir daquele momento em que ele conheceu Jesus. É a partir desse momento em que nós conhecemos o Evangelho. É a partir desse momento em que cada entrada de um ano novo, a gente pode buscar a parceria do Evangelho para as nossas vidas e perguntar nos refúgios dessas Escrituras o que é que Jesus quer que nós façamos por Ele. Jesus até hoje espera ansiosamente 2025 anos, né? Estamos adentrando 2026, para que lá no final a gente relembre novamente a sua chegada. E o que é que nós estamos esperando ouvir de Jesus? Ou melhor, o que é que a nossa consciência, porque a lei divina, ela está gravada na nossa consciência. O que é que nós precisamos buscar nos refúgios da nossa ideia, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos mais profundos? O que é que Jesus espera de cada um de nós? E aí Jesus, né, vai pedir para que ele, Jesus não responde nada, apenas pede para que ele procure naquela cidade um homem chamado Ananias, para que ele o
E aí está uma das primeiras lições de Jesus desse ponto dele em Saúl. Ao invés dele trazer para a gente a resposta que nós tanto buscamos, ele pede para que um busque o outro. Ele deixou sob a responsabilidade de Ananias de explicar todo o Cristo, de rever as páginas da Torá, para que ele tivesse uma compreensão do que ele estava esperando de Saulo naquele momento. A outra lição é que ele pede para que Saulo vá ao encontro do homem que ele mais odiava, porque era nas mãos daquele homem que ele mais odiava que se encontrava a cura. Hoje nós odiamos muita gente, hoje não perdoamos muitos outros, e está exatamente nas mãos dessas pessoas, não pelo laço da amizade, que fica um pouco prejudicada, mas pela forma de como eu posso me aproximar desse meu algoz, desse homem que eu prejudiquei, que é o instrumento chamado perdão. Então nós sabemos, toda a psicologia hoje já atesta isso, o quanto o perdão faz com que a gente suavize, né, as dores, né? Hoje pela manhã, antes de vir para cá, assistindo ali o reprise, né, do Globo Repórter, quando eles falavam, um dos programas que falavam sobre a amizade, e ali um cardiologista deu um depoimento de que nós podemos curar as nossas deficiências cardíacas como simples perdão. Imagine que aquilo que Jesus já recomendava há séculos atrás, hoje a ciência consegue comprovar quanto o perdão suaviza as dores que nós construímos, porque nós somos artífices de nós mesmos. Está lá no livro A Gênese, e hoje a ciência vai nos depurando, vai esclarecendo, e a gente já tem essa noção. Então a gente já tem os psicólogos, já temos os cardiologistas nos recomendando a amar, encher o nosso vaso de bons sentimentos, para que a gente possa ingressar no mundo, no reino de Deus, né? Nós colocamos e nós repetimos na oração dominical: venha a nós o nosso reino. Percebam que nós estamos pedindo para que esse reino venha até nós. Não somos nós que estamos indo e vamos bater na porta do reino e dizer: ei, eu estou aqui. É o reino de Deus que vem ao nosso encontro. E sabe o que isso significa? É que esse reino identifique em cada um de nós a possibilidade de sermos um de seus súditos. Então, quando ele identifica que nós estamos prontos, é ele que vem até nós. Mas nós repetimos isso na oração, nós não conseguimos compreender. E esse esclarecimento está lá no Evangelho, no final da coletânea de prece, capítulo 28. Então a gente precisa ir até aquela pessoa que a gente odeia, pede perdão. É a lei de cooperação de Jesus deixando ali. É Ananias que vai estar com a responsabilidade de ensinar tudo isso a Saulo para aquele momento. Paralelo a isso, Jesus vai lá e aparece para Ananias e diz: olha, Ananias, tu vai a tal endereço, está lá no livro Paulo Estevão, né? Tu vais encontrar um homem cego, né? E tu vais curá-lo. E quando Ananias observa quem Jesus pede para que ele cure, é um homem que estava com uma carta de autorização para prendê-lo, ele dá um passo atrás. Mas como, Senhor, tu queres que eu cure aquele homem que está ali na procura? Como tu queres que eu cure aquele homem que já matou muito dos nossos, impedindo que o nosso evangelho se propague no mundo, né? E Jesus pede isso para ele e diz: ele é um grande filho meu. Talvez nós não saibamos que nós temos essa importância, essa relevância para Jesus, mas todos nós somos filhos queridos do Pai, de Jesus, porque foi a Ele que Deus confiou as suas ovelhas. Então nós somos queridos. Quando nós pensarmos que estamos ali com um fardo pesado, porque Deus está nos castigando, devemos pensar primeiro na palavra de Jesus a Ananias: vai lá e cura um filho querido meu. Todos nós somos filhos queridos de Jesus. Ali estava a pérola que queria fazer com que hoje o mundo inteiro, né, cristão e não cristão, conheça os ensinos de Jesus. Se não fosse por Paulo,
se não fosse por Ananias, se não fosse pela lei do perdão e pela lei de cooperação, talvez nós não conhecêssemos hoje este Evangelho, porque foi dado nas mãos de Saulo a responsabilidade de propagar todos os dizeres, todos os preceitos, todos os pensamentos, as ideias de Jesus a todas as gentes, né? Aqueles gentios, lá no período da missão dos 12, Jesus disse: ide pregar o Evangelho, mas vai primeiro nas casas, né, das ovelhas perdidas do reino de Israel. Jesus queria preparar aquele povo, porque sabia que lá adiante, mesmo aquele homem já estando renascido, ali naquele período, já aprendendo do seu Evangelho, teria o legado e seria dito mais adiante. Então, quando Jesus manda para que ele vá procurar Ananias, quando Jesus pede para que Ananias atenda aquele homem, Jesus reconstrói a amizade, né? O laço da amizade. Esse laço que falava desse programa que eu estou assistindo agora há pouco, porque é nesse laço que nós conseguimos identificar o valor da vida, é nesse laço, nessa reconstrução, que é isso uma das coisas que Jesus pede para que façamos, né? Para que quando a gente pergunta ao Pai, Senhor, o que queres que eu faça? Ele está dizendo entre as linhas, eu já te disse lá no meu Evangelho, que tu a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então essa é uma lição que está ali dentro, que a gente quando pergunta, faz a pergunta de Saulo a Jesus, olhar na primeira resposta. Está ali Jesus aguardando cada um de nós, que nós nos amemos uns aos outros, que nós guardemos o seu Evangelho no sentido de aprender, para que nós possamos ser um dia esta carta viva, porque é o próprio Saulo, quando reconhece Jesus, quando faz amizades com Ananias, é que ele vai dizer lá na frente, né, que nós devemos ser essa carta viva. E essa carta viva deve ser começada a ser escrita no momento em que nós nos encontramos com Jesus, né? Quando foi que Jesus nasceu para cada um de nós? Quando foi que aconteceu o Natal em nossos corações? Para Saulo foi naquele período, quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco. E quando foi que nós cruzamos a nossa estrada de Damasco? E quando foi que nós tivemos a oportunidade de estar diante de Jesus, né? Porque estar diante de Jesus é fazer da fraternidade, é olhar aquele que está com fome, é olhar aquele que não tem o que vestir, é ir ao orfanato, ir ao asilo, ir aos presídios, ir aos hospitais. Então, quando nós fazemos tudo isso, é uma das respostas das perguntas que a gente faz para Jesus. Então, Senhor, tu queres que a gente faça? Porque nós quando estamos em desespero nas nossas dores, enfermidades, nossas dificuldades, que a gente não consegue achar a solução, a gente faz essa pergunta: Senhor, então o que eu faço? E ele diz: eu já deixei escrito no teu Evangelho. Leia o que tu estás estudando no lar da tua casa, é ali que está contida todas as receitas, todo o prontuário que eu espero que cada um de vocês faça. Então, o Paulo ficou 3 dias sem enxergar. Ele precisava esquecer e apagar a visão que ele tinha antes do Cristo, para reconstruir uma nova visão. Aquela mensagem das escamas que nós lemos aqui na abertura. Todos nós temos muitas escamas nos nossos olhos. Ainda que estejamos vendo o mundo, não enxergamos o mundo como nós devemos enxergar, porque não sabemos ainda o que Jesus espera de cada um de nós. Ele sabe o que Ele espera, nós também sabemos, mas primeiro precisamos tirar todas essas escamas dos nossos olhos, a fim de que a gente enxergue a verdade. O Pilatos enxergava perfeitamente bem, mas não conseguia enxergar a verdade que estava diante dele. Todos os outros, o próprio o próprio Anás e Caifás, estavam diante da verdade, mas não conseguiam enxergar essa verdade. Os fariseus, quando Jesus disse que eles são cegos, eles vão retrucar com Jesus: então dizes hoje que nós que enxergamos perfeitamente bem somos cegos. Jesus responde: se vocês fossem cegos, enxergariam a verdade.
Como vocês não enxergam a verdade? Eu digo que vocês são cegos. Eles não compreenderam o dizer de Jesus, mas o que Jesus estava dizendo para eles é: se tu estás diante de mim e não me reconhece como Messias, tu és um cego. E é essas escamas que caíram nos olhos de Saulo, 3 dias depois que ele é curado ali com Ananias, né? E o outro interessante é quando Jesus chama Ananias, né? A resposta dele é, antes de travar o diálogo, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes Jesus nos chama? Quantas vezes é a nossa resposta? Quantas vezes Jesus coloca um indigente no nosso caminho para que a gente possa atendê-lo? E quantas vezes a gente não diz naquele momento: eis-me aqui, Senhor? Quantas vezes a casa nos convida para um trabalho de fraternidade nas ruas, distribuição de sopa, de qualquer outro alimento, e a gente não diz: eis-me aqui, Senhor, porque parece que quem está nos convidando é a casa e não Jesus. Percebam como a gente já tem muitas escamas nos olhos e não conseguimos compreender esse chamado de Jesus. É porque nós estamos cegos para as verdades espirituais. Conseguimos enxergar que existe um outro plano além desse, como diz nosso querido Roberto Carlos, né? Além do horizonte deve ter uma vida, né? Melhor do que essa. A gente sabe de tudo isso, mas a gente só não quer fazer os desígnios apontados no Evangelho e continuamos fazendo a pergunta: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Né? A gente tem a resposta, a gente não consegue trazer isso como sério, porque cada vez mais que a gente acredita e que a gente não traz isso para a nossa realidade, nós seremos cobrados, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Então o que a gente faz? Prefiro não entender, eu prefiro não trazer para a minha reflexão. Deixa como está, que assim eu vivo melhor. Deixa eu estar envolvido no meu materialismo, que assim eu não me sinto culpado. Mas lá no fundo da nossa alma, ela está respondendo: abandona tudo isso, segue um outro caminho, né? Sai da tua estrada de Damasco e adentra de onde tu precisa implantar o teu perdão para que tu possa melhorar, né? Então ele vai lá, cura a visão de Saulo, né? Saulo começa ali a sua trajetória. Agora imaginem um homem dotado de orgulho. Ele era um homem respeitado dentro do Sinédrio, dentro do movimento judaico. Era ele quem mais perseguia os cristãos. Então, na cabeça dele, naquele momento em que ele compreendeu que Jesus era o Messias esperado, ele simplesmente achava que seria tudo muito fácil. E não foi muito fácil, nada foi fácil para Saulo. Será que ele está diferente de nós? Será que na nossa vida tudo é fácil, nós temos dificuldades, embora de situações diferentes? Mas será que nós temos dificuldades na nossa vida? Então Saulo ali, revestido do seu orgulho, muito embora ele estava ali quase trajado como um farrapo, que ninguém o reconhecia, nem o seu próprio pai quando ele procura. Então ele achava que pelo simples fato dele, que era o mestre judeu, ter compreendido que aquele Cristo era o Messias, tudo estaria resolvido. E ele cai do cavalo mais uma vez, quando ele adentra um daqueles templos judaicos e vai falar da Torá, mas fazendo uma referência àquele Cristo. E todos eles perguntam: mas quem é esse homem que sobe aqui como judeu para falar desse Cristo? E aí aos poucos eles vão percebendo e descobrem que aquele homem era o Saulo. Mas eles não conseguem ligar aquele Saulo que eles conheciam, aquela pessoa que estava ali falando do Cristo. Era impossível essa verdade, era impossível essa transformação. A gente não permite que muitas pessoas modifiquem suas vidas, porque a gente acha que pau que nasce torto, morre torto. Mas a lei de progresso, como é que posso continuar sendo o mesmo homem vil de sempre? Estamos ali diante de uma ocorrência, abertura do ano novo, e a gente tem ali, né, a promissão de uma guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela. Não queremos trazer aqui responsabilidade nem culpados, mas se nós já tivéssemos aprendido a amar,
nada disso estaria acontecendo. Então a gente não consegue ainda compreender o desígnio divino, não conseguimos compreender ainda a razão de amar. Então as pessoas não aceitam que a gente unifique, né? Para muitos deles, nem o presidente de uma nação, nem o presidente da outra tem jeito, é assim que a gente diz. Fulano não tem jeito, para fulano somente a morte, como se a morte fosse o suficiente, como se a morte fosse um corretor de princípios morais. E Jesus diz: é aqui. Não vou permitir que apedrejem a mulher pecadora, porque ela precisa continuar sobre a terra para que ela possa aprender. É isso que Jesus vai responder para João, quando ele pergunta: Senhor, mas por que não apedrejaste aquela mulher adúltera? E ele diz: sabes tu a história dessa mulher, para que tu possa apedrejá-la? Nós não sabemos da vida de ninguém, mas nós sabemos da oportunidade que todos recebem. E nós precisamos, nesse momento, ao invés de julgar e apontar um ou outro, mas orar para que neste ano que se inicie, não tenhamos sangue, mas sim a paz para que ela percorra todo o ano vindouro. Estamos apenas começando o ano onde nós nos ajoelhamos e pedimos paz, mas a gente começa apontando um, apontando o outro. Então o mundo não vai andar assim. E Saulo estava daquele jeito, as pessoas não aceitavam a mudança dele. Tanto não aceitaram que ele teve que romper, porque não aceitavam de forma alguma, nem a sua família, quando ele foi buscar abrigo com seu pai. Ele não reconheceu de imediato. Imagine aquele homem vestido no luxo, de repente era aquele farrapo, parecendo um mendigo batendo a sua porta. Para aquele pai, aquele homem não era o seu filho, porque ele era um homem transformado, um homem diferente. E para nós queremos que as pessoas continuem como elas são. Não dá para o mundo ser revestido em paz se a gente continuar com os mesmos pensamentos. Se a gente não permitir que o outro tenha a sua oportunidade, não permitir que o outro caia do cavalo e recomece uma outra vida, porque retirou as escamas dos seus olhos e viu a vida de uma forma diferente. Então nós precisamos o tempo todo, né, nos lembrarmos de como nós precisamos ajudar nessa seara, de qual é a resposta que Jesus espera de cada um de nós. Senhor, o que queres que eu te faça? Então ele acabou sendo afugentado. Ele vai procurar a casa do caminho, porque ele precisava conhecer daqueles homens. No livro de Paulo Estevão conta que antes de chegar até a casa do caminho, ele circundava naquela Galileia, como se ele quisesse lembrar e sentir como seria diferente se ele fosse um daqueles que estavam caminhando com Jesus. Ele lembra do quanto os homens tiveram a oportunidade de estar ao lado de Jesus e fazendo aquilo que Jesus queria, sendo fraternos uns com os outros, multiplicando o pão para um, multiplicando o peixe para o outro, passando a mão nas dores daquele que está enfermo, curando muitos outros. Então o Saulo consegue rever a sua história enquanto ele perdeu o tempo. Nós hoje, no início de 2026, o ano que se renova, nós precisamos lembrar o quanto já perdemos da vida, nos ainda amarrando, abraçando a conceitos velhos, arcaicos, que não encontram mais sintonia com o ano de 2026. Como é que nós podemos imaginar um ano desse, as vésperas, as portas do mundo de regeneração, onde existem tratados internacionais de proteção, de respeito às civilizações, e tem alguém que consegue invadir a terra do outro? Isso não cabe mais no ano que nós estamos esperando, isso não cabe mais nas nossas promessas, porque queremos paz, né? Mas para que a paz comece no mundo, eu preciso ser o veículo dessa paz. Eu preciso responder a pergunta, né? A minha pergunta. Eu preciso entender o que Jesus quer que eu faça. E nós precisamos ter essa resposta na ponta da língua nesse início de ano, porque se esse é o momento onde nós nos aproveitamos e achamos que é o momento onde nós somos escutados, né? Porque a presença amorosa de Jesus se encontra à nossa volta. Se esse é o momento que nós somos escutados pela espiritualidade, então por que a gente não faz o que Jesus está esperando de cada um de nós, né?
Por que a gente não se volta para a casa do caminho? E a casa do caminho está em todo canto. Os púlpitos dos templos judaicos estão em todo canto. Aquelas pessoas se encontravam nas grutas, as escondidas. E onde estão as grutas que nós nos escondemos do mundo? Onde estão as grutas em que nós nos escondemos do Evangelho de Cristo, que é o único capaz de fazer com que a nossa salvação, fazer com que nós nos transformemos e o Reino de Deus nos encontre já pronto, nos encontre com essa veste nupcial. Então, para uns, Paulo foi simplesmente aquele que Jesus apareceu no caminho. Mas isso não é a história mais importante. A história mais importante é no que se transformou esse Saulo. Começa pelo seu nome, as histórias não nos trazem como esse nome foi mudado. Sabemos que hoje ele é chamado de Paulo, talvez para apagar a história passada. Em Atos dos Apóstolos também vai dizer ali, que ele se salvou porque ele tinha um trabalho. Ele era tecelão, aprendeu na sua juventude, na sua adolescência, mas é disso que ele vai se valer quando ele está ali, se encontra deserdado do Pai, quando ele se encontra desgarrado, expulso do judaísmo. Então ele vai se valer de uma tarefa tão pequena. Imagine que para servir Jesus eu não preciso ter muitas coisas. O meu talento pode ser menor, eu posso ser um tecelão, mas se eu sirvo a Jesus, eu sou o homem mais poderoso que existe. Não importa o que eu faço. Muitos de nós está esperando a cair a fortuna no céu, a mega-sena no final do ano, a herança da família rica, para fazer alguma coisa para Jesus. E fazemos isso não pelo coração, mas como retribuição. Jesus, eu recebi essa graça, então eu quero pagar fazendo algo para o outro. Jesus diz: não é isso que eu quero de ti. Eu quero de ti olhar em ti um tecelão que faz poucas coisas, que faz por humildade, que reconhece que nos serviços mais simples as pessoas se transformam. Faz com que aquela pessoa que adentra a casa espírita para trabalhar, que fica sentado ali na porta só abrindo e fechando, ou a outra que serve um copinho de água, ou a outra que vai no salão, ajeita as cadeiras para que a gente chegue aqui e encontre tudo pronto. São essas pessoas que fazem esse trabalho que a gente não enxerga. Esse é o trabalho tecelão de Saulo, e nós fazemos na casa espírita, e não somos talvez reconhecidos pelos outros, porque o papel, o trabalho mais importante da casa espírita é do palestrante, é do dirigente. Não. O trabalho mais importante é o fraterno, é o ombro a ombro que nós fazemos com o outro. O trabalho mais importante da casa espírita é o trabalho de buscarmos os nossos Ananias e curarmos os nossos Saulos da vida dentro dela. É isso que Jesus quer que nós façamos. Temos essa casa construída. Imaginem, o Ismael fez 97, é isso? O Maranhense fez 100 anos, mais ou menos isso, a idade. Vocês imaginem o valor da pessoa que disse lá atrás, 100 anos atrás: vamos construir um centro para que ali nós possamos agregar pessoas necessitadas de esclarecimento, de consolo, de carinho. Imagina que foi a resposta dessa pessoa que teve a ideia de criar, de fundar o Maranhense ou Ismael lá atrás. O silêncio que essa pessoa perguntou: Jesus, o que tu queres que eu te faça? E ela por si só ouviu a resposta dentro dela: construir essa casa. Imaginem quantos corações não passaram por aqui. Imaginem quantos corações não foram consolados nessa casa e hoje se encontram no plano espiritual. Quantos desses corações que eram apenas ouvintes, não estão do outro lado, receberam alguns trabalhadores que já desencarnaram, para dizer assim: lembra de mim? Eu sentava naquela fila lá atrás. Na nossa casa, a casa que eu frequento, Eurípides Massanuco, nas nossas reuniões mediúnicas, de vez em quando a gente encontra alguém já desencarnado, morador daquela cercania ali da Alemanha, que diz assim: eu vinha muito aqui,
pessoas que passaram despercebidas, mas que chegaram àquela casa e aprenderam alguma coisa que, se não valeu para a sua vida ainda encarnada, fez uma grande diferença depois de desencarnado. Senhor, tu queres que eu te faça? É isso. É saber que lá do outro lado tu vais encontrar a verdade que tu estás aprendendo aqui. Uma casa que já tem essa idade, 100 anos, é uma casa que está ali pronta. Uma casa que seus trabalhadores ouviram o recado, o desejo de Jesus. E a casa está aqui aberta, né? 3 instituições funcionando no mesmo prédio. Podemos passar por aquele portão e deixar de ser apenas um ouvinte, porque o que mais tem na casa espírita é trabalho. Senhor, tu queres que eu faça nessa casa espírita, hoje, né? E temos trabalho do tecelão ao pregador do Evangelho aqui dentro. Temos tudo. Jesus espera de cada um de nós tudo isso. Precisamos compreender que na vida de Paulo ele não foi simplesmente aquele que teve encontro com Jesus e mudou a sua vida, mas nós precisamos mudar a nossa. Ele mudou a vida dele, o Saulo, ele caminhou nas sombras do mundo até encontrar com Jesus. Nós estamos na sombra do mundo até ontem. Talvez estivéssemos na sombra do mundo até 2025, porque talvez a gente não tenha agradecido as benécias que nos aconteceram. Mas tudo que eu pedi eu não consegui. Não consegui o emprego, não consegui o bem material, não consegui o casamento, não consegui aquilo. E a gente não consegue lembrar que a gente teve o sol, a gente teve o céu, a gente teve a lua, a gente teve o vento, a gente teve as flores, cada uma com a sua beleza, com o seu perfume, cada uma com a sua essência. E a gente não agradece a Deus. Então, será que Deus não foi misericordioso ao ponto de trazer essa alegria para a tua vida? A gente não consegue entender. Então, Saulo viveu as suas sombras até encontrar com Jesus. Nós precisamos ter esse encontro. A estrada de Damasco de cada um de nós está logo ali. Vamos nos encontrar, porque o Emmanuel diz que a crise acontece. E se a crise acontece, nós temos que estar fortalecidos para a hora que ela aconteça na nossa vida. Então Paulo caminhou, ele se arrependeu, ele matou, ele negou a si mesmo, ele evoluiu. Nós precisamos buscar esses verbos e conjugar na mesma intensidade que o Saulo conjugou. Ele sofreu perseguições, enfermidades, apelidos, zombarias, críticas, foi açoitado. E a gente tem medo de uma unha encravada que está à nossa espera, mas ele não negou ao Cristo, ele continuou firme e forte na sua trajetória. Então essa passagem de Saulo representa exatamente aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Aquilo não foi uma conversa isolada, pessoal, somente com Saulo. Aquilo é um diálogo constante entre nós e o Cristo o tempo inteiro. Precisamos lembrar, que ali naquele trabalho com Paulo era a lei de comparação em pessoa. Jesus não disse, mas mandou que ele buscasse alguém. Jesus ali nos dá a lição de precisar tirar as escamas. Então, mestre, quanto mais ele nos consola através dos outros, porque nós recebemos uma mão fraterna, uma mão amiga, um sorriso que é curador. São as nossas cooperações, os nossos Ananias, ali o tempo todo. Quem foi que ensinou Paulo? Gamaliel, Jesus Cristo, Ananias, Barnabé, o próprio Pedro que recebe ele ali na casa do caminho, e muitos outros que ele foi aprendendo, muitos amigos que ele fez em cada lugar que ele chegava e mandava as suas cartas, subscrevendo como sendo o enviado de Jesus, para aquela comunidade, e ele teve um carinho, uma dedicação de escrever para cada um deles. Mesmo preso, ele não se sentiu impotente, ele continuou mandando as suas cartas. Ele manda para que Lucas, vá até Maria para conhecer dela a história daquele homem que ele não conviveu com ele. Nas instruções dos Espíritos, no capítulo 15, nós vamos encontrar ali aquela mensagem fora da caridade com a salvação. E o Paulo nos diz exatamente isso,
que quando a gente trabalha na fraternidade, a gente encontra consolação na terra, porque a nossa vida fica mais leve, fica mais doce, a gente consegue transitar por toda ela, e quando a gente pratica essa caridade na terra, a gente chega no céu mais aliviado. A gente sabe como é que a gente vai chegar. A gente perde o medo de achar, será para onde eu vou? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Porque a doutrina dos Espíritos já nos apagou do nosso mapa esses dois lugares, porque somos nós que conseguimos desenhar para onde vamos. O Raul Teixeira tem uma fala onde alguém vai pedir para ele, notícia de um parente dele qualquer. Ele diz: olha, minha mãe já tem 40 anos que passou isso quando ele falou sobre isso, e eu nunca tive uma notícia dela, mas eu sei onde ela está, porque eu sei como foram as atitudes dele. E ele continua dizendo: eu sei como fulano que prestava, aonde ele está, eu sei onde ciclano que não tinha uma vida muito sadia, aonde ele se encontra. Então, se nós queremos saber para onde nós iremos, basta a gente ver a nossa posição hoje. E se a gente consegue identificar hoje para onde nós vamos, é melhor que a gente se apresse em responder para Jesus, né? Senhor, o que quer? Perguntar para Jesus: Senhor, o que queres que eu te faça? E assim, meus amigos, a gente poderia conversar muito mais, né? Mas eu deixo essas reflexões no coração de todos vocês, que a gente possa não esquecer do Natal, no início do Ano Novo, porque não existem promessas, desejos, sonhos a se realizarem no início, decorrer do ano, se a gente não trouxer aquele aniversariante, se não trouxer aquela manjedoura para o nosso altar e falar para ele: Senhor, este ano eu sei o que tu queres que eu faça. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima oportunidade, a todos vocês internautas também. Muito obrigado.